O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês nesta manhã de sábado. Hoje falaremos sobre a origem do Natal, que é o paganismo. Talvez você que está em casa comemore o Natal, goste da comemoração do Natal, mas se você é alguém correto diante de Deus, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, então precisa escutar até o fim esta palavra que hoje vamos ministrar. Devemos levar em consideração que o papel da igreja é o de ser coluna e baluarte da verdade. A igreja de Jesus Cristo precisa sustentar a verdade de Deus. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, quando Paulo afirma: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Portanto, a igreja do Senhor é coluna e baluarte da verdade, e por isso estamos aqui para trazer o testemunho de que os cristãos precisam abrir os olhos para a realidade, o que de fato estão comemorando quando em 25 de dezembro fazem suas festas natalinas, né? E para isso eu quero lembrá-lo de que a Bíblia fala-nos de 3 doutrinas. Preste atenção. Em João capítulo 7, versículo 16 e 17, nos fala da doutrina de Deus. Em Colossenses capítulo 2, versículo 22, nos fala das doutrinas dos homens. E ainda em 1 Timóteo 4, versículo 1, nos fala das doutrinas de demônios. A Bíblia nos diz que existe a doutrina de Deus, as doutrinas dos homens e as doutrinas de demônios. A qual dessas você que está em casa, você que ama ao Senhor, está seguindo? Talvez você fale assim: agora eu fiquei indeciso, eu não sei como eu posso discernir se a doutrina, se aquilo que eu creio é a doutrina de Deus, dos homens ou dos demônios. E aí eu vou te apresentar um princípio. Você vai ler comigo este princípio na Bíblia e passe a colocar em prática este princípio, e então você vai saber de quem é a doutrina que você está seguindo. Aqui está o princípio em 1 Coríntios, considere comigo, capítulo 4, versículo 6, que diz: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que pelo nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Está aqui o princípio: não ultrapasseis o que está escrito. Ou seja, a doutrina de Deus é exatamente o que está escrito, nem mais e nem menos. Não podemos conjecturar as possibilidades baseadas em nossas ambições, nossos desejos ou, quem sabe, nas tradições religiosas. A única fonte autorizada da conduta cristã e do procedimento da igreja é a Bíblia Sagrada, não sendo, portanto, adulterada. A Bíblia é a segurança e a certeza. A Bíblia é o parâmetro de conduta cristã para que você tenha plena convicção se a doutrina que você tem é de Deus ou não. Caso aquilo que você crê, ou você pratica, ou que o seu grupo cristão pratica e prega, não esteja na Bíblia, ou esteja sendo acrescentado à Bíblia, então não é a palavra de Deus. Pode ser que seja a doutrina de homens ou de demônios, menos a Bíblia Sagrada. Aqui está o princípio. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Não ultrapasseis o que está escrito. E para os líderes religiosos, inclusive para aqueles que andam pregando que o Natal deve mesmo ser praticado, e que a árvore de Natal deve ser posta mesmo nas casas, e que deve praticar todo esse Natal pagão que nós vemos hoje, fica aqui
este versículo de meditação. É o apóstolo Paulo dizendo, capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Homens de Deus e pregadores do nosso país, caso você escute essa mensagem, ouça, rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Esse é o princípio que norteia a vida cristã e norteia a vida da igreja como coluna e baluarte da verdade. E eu quero perguntar a você, o dia 25 de dezembro é mesmo uma festa cristã? A prática do Papai Noel, da árvore de Natal, das guirlandas, dos presentes, das bolinhas que são penduradas nas árvores de Natal, eu pergunto para você, tudo isso é uma prática cristã? Isso está na Bíblia? Qual a relação que tudo isso tem com o nascimento de Jesus ou com a encarnação do Verbo? Talvez você não saiba responder. Talvez algum líder religioso diga, bem, biblicamente não tem nada disso escrito, mas eu trouxe algo escrito para você que está em casa. Eu fiz uma pesquisa profunda e eu quero apresentar para você, você que ama a palavra do Senhor, eu fiz aqui uma pesquisa em várias enciclopédias. Enciclopédia Britânica, Enciclopédia Delta, a Barça, a Americana, e eu quero ler uns trechos para você que está em casa. E você vai ter aí no seu televisor aí o nome da enciclopédia, a página, para que se você quiser consultar, você leia com seus próprios olhos na própria enciclopédia. Eu trouxe essas referências seculares porque as enciclopédias são as autoridades na história, porque nelas estão registrados a história dos povos e das civilizações. E, portanto, aqui está o depoimento e o testemunho, não de uma igreja evangélica, não de um grupo protestante, não de uma igrejinha michuruca, como no ano passado foi dito em rede nacional. Aqui está o depoimento dos historiadores. E veja lá, em nome de Jesus, o que diz a Enciclopédia Britânica de 1964. Página 437. A data do dia 25 de dezembro foi fixada no ano de 440 depois de Cristo, a fim de cristianizar grandes festas pagãs realizadas neste dia. Está aqui, querido, porque depois vão dizer por aí, em programas talvez de maior audiência, porque tem uns pastorzinhos, umas igrejinhas, um povinho que não sabe de nada. Olha, Enciclopédia Britânica. A data atual foi fixada no ano de 440, a fim de cristianizar grandes festas pagãs. O que significa cristianizar festas pagãs? É pegar uma festa pagã e vestir uma roupagem cristã nela. É pegar um ídolo e dar a ela o nome de um santo. É pegar um demônio e dizer que é algum apóstolo ou algum homem que seguiu a Jesus Cristo. Continuando aqui, fala assim, olha, a festa mitraica, que celebrava o Natalis Invicti Solis, nascimento do vitorioso sol, e várias outras festividades decorrentes do solstício do inverno, como a Saturnália em Roma e os cultos solares entre os celtas e os germânicos. Aí o testemunho da Enciclopédia Britânica. Veja esse outro aqui, o testemunho aqui da nova Enciclopédia Barça, de 2000, que fala assim, olha, no ano 245, o teólogo Orígenes repudiava a ideia de se festejar o nascimento de Cristo como se ele fosse um faraó. É exatamente como se vê hoje. A prática do Natal, essa prática que se vê aí de tanta comida, bebida e festa e vinho, etc., isso aí é a comemoração de Cristo como se ele fosse um faraó. Diz aqui a nova Enciclopédia Barça na página 262. Na verdade,
A data de 25 de dezembro não se deve a um estrito aniversário cronológico, mas sim à substituição, com motivos cristãos, das antigas festas pagãs. E diz mais: a razão provável da adoção do dia 25 de dezembro é que os primeiros cristãos desejaram que a data coincidisse com a festa pagã dos romanos dedicada ao nascimento do sol inconquistado, que comemorava o solstício do inverno. Diz a Nova Enciclopédia Barça: no mundo romano, a Saturnália, comemorada em 17 de dezembro, era um período de alegria e troca de presentes. O dia 25 de dezembro era tido também como o dia do nascimento do misterioso deus iraniano Mitra, o sol da virtude. Vamos ler mais um testemunho de uma outra enciclopédia, para que vocês vejam que todas as enciclopédias possuem unanimidade em declarar o que é o dia 25 de dezembro e a festa do Natal. Está aqui a enciclopédia Delta Larousse, de 1979, diz assim na página 4736. A comemoração da data do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro não obedece, como se poderia crer, a uma indicação precisa contida nos evangelhos. Tal indicação não se encontra no Novo Testamento, sendo, pois, arbitrária a data da festa máxima da cristandade. Diz ainda mais, na página seguinte: nos primeiros tempos do cristianismo, substituíram-se as festas pagãs pelas comemorações da nova religião. Assim, atenção, o clero romano teria eliminado a do solstício, celebrando em seu lugar o nascimento de Cristo. O clero romano, quando a igreja de Jesus Cristo tornou-se romana, quando ela deixa de ser igreja de Jesus para ser romana, então as autoridades romanas, agora aqueles que procuram substituir a Cristo e a sua palavra, eles resolveram pegar a festa pagã, trazer para o seio da igreja e dar a ela uma conotação cristã. Vamos ainda a mais um depoimento. Esta é da enciclopédia americana, que diz assim: a maioria dos costumes agora associados ao Natal originalmente não eram costumes cristãos, mas sim costumes pré-cristãos e não cristãos adotados pela igreja cristã. As Saturnais, festa romana celebrada em meados de dezembro, forneceram um modelo para muitos costumes festivos do Natal. Dessa celebração, por exemplo, derivam-se os banquetes suntuosos, a troca de presentes e a queima de velas. Queridos, eu esperei um ano para poder dizer isso para vocês. No ano passado, algumas mensagens evangélicas foram ministradas. Líderes religiosos falaram assim, nesses termos, perguntando àqueles que estavam em casa se eles já tinham adquirido as suas árvores de Natal. Teve um deles que falou assim: eu já adquiri a minha, inclusive. Teve outro que fez brincadeiras dizendo que a bolinha vermelha da árvore de Natal representava o sangue de Cristo. Naquele tempo nós não tínhamos o nosso programa, e eu disse para alguns: se nós tivéssemos um programa de televisão para poder rebater historicamente e também biblicamente esta mentira e esse engano de Satanás. E hoje foi provado. Vocês viram que não é um grupinho de pessoas perdidas, desinformadas, alienadas, judaizantes, como foi dito? Não, são os historiadores e as enciclopédias em unanimidade. A britânica, a Barça, a Delta e a americana. As 4 principais enciclopédias do mundo, unânimes, afirmando que a festa do Natal, o dia 25 de dezembro, é sim uma festa pagã. Mas talvez isso não seja para você algo que esteja definido. Talvez você não se conformou
né? Talvez você ainda considera que não, pode ser o caso de ser cristã mesmo. E eu trouxe aqui um outro depoimento, um outro testemunho, uma outra prova de que é uma festa pagã. Esta prova, para mim, ela vale muito mais que qualquer uma outra. Porque se a enciclopédia diz, e eu quero repetir esse trechinho para vocês, que o clero romano foi quem substituiu, se a enciclopédia Delta Larousse declara na página de número 4.737 que o Natal de hoje é a festa pagã da antiga Roma, e foi o clero romano quem fez essa transferência, se a enciclopédia diz isso, então eu trouxe um documento que é o testemunho de uma autoridade católica, é um teólogo da Igreja Católica Apostólica Romana quem vai testificar que o que ela diz aqui é verdade. Eu só não vou dar o nome do site e nem do teólogo. Se você quiser, meu telefone está passando aí no vídeo agora, você pode sim, né, ligar para mim e eu vou te dar a fonte desse site. E o título dessa parte diz assim: como surgiu o dia de Natal? E responde então um teólogo da Igreja Católica Apostólica Romana com as seguintes palavras, abre aspas: a Igreja, muito sabiamente, ao invés de destruir tudo o que era de origem pagã, depois de converter Roma ao cristianismo, procurou cristianizar os símbolos, as festas, os lugares pagãos, dando-lhes uma conotação cristã. Assim, o Coliseu, ao invés de ser destruído, foi cristianizado e recebeu uma grande cruz. O mesmo se deu com o panteão dos deuses romanos e etc. Presta atenção. O dia 25 de dezembro era a festa do sol para os pagãos, para mostrar-lhes que o verdadeiro sol é Jesus Cristo. A igreja começou a comemorar o nascimento de Cristo neste dia. Fecha aspas. Aqui é um documento de uma autoridade, não é de um leigo católico, é de um teólogo católico e está no seu site. Você vai ligar para mim e eu vou te fornecer o endereço do site e você vai ler com seus próprios olhos. Ele diz que a igreja foi sábia. E que consiste a sabedoria da Igreja Católica neste aspecto? Ela foi sábia porque diz ele, quando Roma se converteu ao cristianismo, o que ela fez? Ao invés de destruir as festas pagãs, os símbolos pagãos, não, ela trouxe as festas pagãs para o seio da igreja. A isso ele chama de sabedoria e a isso a Bíblia chama de profanação e adulteração da palavra de Deus. Preste bem atenção, as festas pagãs foram trazidas para o seio da igreja, diz as enciclopédias e a autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana, um teólogo que fala pela igreja. Então está aqui o testemunho de que o dia 25 de dezembro, essa festa, os seus símbolos são pagãos. E talvez você pergunte, mas como foi que isso nasceu lá no paganismo? Ora, nós sabemos que o primeiro homem a se rebelar declaradamente contra Deus, de acordo com a Bíblia, foi Nirode. Todos os demais que vieram antes dele, certamente pecaram e certamente afrontaram a Deus. Mas Nirode foi aquele homem que promoveu a construção da Torre de Babel e da cidade de Babel, foi que fundou Babilônia, A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, que Babilônia é a mãe de todas as meretrizes da terra, de todas as prostituições da terra. Então Nirode foi o fundador, está no capítulo 10 de Gênesis, verifique com a sua Bíblia. Então ele fundou ali e dali para frente começou então a prática do dia 25 de dezembro. Sabendo que os pagãos adoram as estrelas, a lua e o sol, adoram os exércitos do céu em lugar do Criador, então o mundo pagão, começando ali em Nirode, na Torre de Babel em diante, eles começaram a adorar os astros. E dentre todos os astros,
eles elegeram o Sol por astro-rei, o maior astro. Então, o Deus em potencial, o Deus dos deuses, na mente pagã, era o Sol. Por isso, o dia 25 de dezembro, que era o dia da comemoração do aniversário de Nimrod, tornou-se, então, o dia do nascimento do Sol. Nimrod declarou-se ser o Sol, ser o astro-rei, seu Deus a quem todos deveriam adorar. Aí presta atenção na história. Tudo isso vocês vão encontrar em enciclopédias e história geral. Vocês vão poder encontrar e verificar essas coisas que nós estamos falando. Quando Nimrod morreu, a sua mulher Semiramis, ela cometeu incesto com o seu próprio filho. Com a morte do seu marido Nimrod, Semiramis, a mulher de Nimrod, começou a ter relações sexuais com o seu filho Tamuz. O que isso tem a ver com o Natal de hoje? Preste atenção. Ora, para que ela pudesse justificar a sua relação incestuosa com seu filho, ela teve que criar um mito, ela teve que criar uma ideia, e a partir dali começou-se essa prática com mais veemência. Semiramis disse que certa noite teve uma visão. Ela viu um tronco de árvore seco, e aí daquele tronco, ela viu quando aquele tronco que estava sem vida, de repente floresceu, de repente rejuvenesceu. E o tronco que outrora não tinha vida, agora se transformou numa grande árvore verde, um grande pinheiro verde, cheio de vida. Aí, através dessa visão, dessa intuição de Semiramis, ela passou a divulgar que o tronco seco representava o seu marido Nimrod, que havia morrido. Um tronco seco é o seu marido morto. E o tronco tornar-se agora uma árvore verde, fresca, um pinheiro cheio de vida, era que o seu marido tinha voltado na pessoa do seu filho. O seu marido estava encarnado e reencarnado em Tamuz. Por isso ela mantinha a relação com Tamuz como se fosse o marido dela. Olha só como Satanás ele faz as coisas, E aí as coisas vão tomando dimensão. E Tamuz, então, passou a comemorar o seu próprio aniversário em 25 de dezembro também, onde era dito que ele era o Sol, o astro-rei, o Sol invicto. Isso era feito no solstício de inverno. Daí começou-se as práticas de ter uma árvore, cada pessoa ter um pinheiro em sua casa. Preste atenção. A árvore de Natal, então, surge neste momento. E está lá. O que significa a árvore de Natal? Aquele pinheiro verde. Isso aí foi Semiramis, que para justificar sua relação com seu filho Tamuz, disse que ela viu um tronco de árvore seco que floresceu, E essa árvore florescida, esse pinheiro, essa árvore de Natal, porque é a árvore florescida no nascimento do seu filho, do seu marido, Nimrod, então ali significava agora que ela podia manter a relação com seu marido reencarnado no seu filho, embora o seu filho não tivesse morrido ainda. Isso justificou. A partir daí, o dia 25 de dezembro, que é o dia do Sol invicto, é o dia do Sol vitorioso, passou a ser comemorado como sendo o dia do Sol. O dia do Sol invicto. E cada morador, cada pagão nesse dia, para poder lembrar a reencarnação do seu ídolo maior, que é o Deus Sol na pessoa de Nimrod, passou a colocar a árvore verde dentro de casa. E pendurado na árvore, eles colocavam estrelas, lua e sol. Cheio de estrelinhas, sol e luazinha pendurado, Estavam ali em torno daquela árvore, que daí veio essas bolinhas que estão penduradas nas árvores de Natal. Mas isso não é apenas argumento. Analise que a Bíblia comprova o que nós estamos dizendo. Leia comigo, por favor, alguns trechos das Escrituras. Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas 26:30. Digo, Levítico, capítulo 26, versículo 30. Diz assim, olha, isso que é o Senhor Deus falando. Destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Deus reprovava a adoração do sol já naquele tempo. Ainda no livro de 1 Reis,
Você pode anotar as passagens, né? Capítulo 14, no versículo 23, fala assim, olha, porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas, postes ídolos, no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Observa que, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que existe uma associação muito grande. O culto pagão era celebrado sempre debaixo das árvores verdes. Olha que isso é um simbolismo que vem se trazido do paganismo para o cristianismo. E o que tem de cristãos que amam o Senhor com essas árvores dentro de casa, se eu fosse você agora mesmo, eu tirava da sua casa aquilo que não pertence a Deus. Né? 2 Reis, capítulo 17, completa o entendimento, dizendo assim, ó, 17, versículo 10 de 2 Reis. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. O culto pagão estava sempre associado às árvores frondosas, às árvores verdes que hoje estão aí. O Papai Noel, né, religiosamente dizem que é São Nicolau, mas todos os cristãos sabem que esses ídolos que hoje existem com o nome de santo, São Fulano, São Ciclano, na verdade são deuses, né? São demônios do paganismo que semelhantemente foram trazidos com uma roupagem cristã. Esse Papai Noel, se você observar, é um gnomo, é um velhinho, né? Um gnomo pequeno, velhinho, que está ali, um duende, né? Ali representando essa figura desse bom velhinho. E a Bíblia diz, amados, que essa prática dos gentios, essa prática pagã, nós não devemos nos associar a elas. Eu preciso encerrar, porque o meu tempo é muito pouco, o assunto é muito extenso, mas eu não posso deixar de ler com você o último trecho aqui de 1 Coríntios, no capítulo 10. Presta atenção, capítulo 10, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Versículo 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Se esta festa é pagã, maligna e demoníaca, conforme foi comprovado pela própria história e pelo registro religioso da igreja romana, então você está ciente disso. Se essa festa não é de Deus, se a comemoração não é de Deus, então não participe você da mesa dos demônios. Por isso o apóstolo diz que aqueles, versículo 21 do capítulo 10 de 1 Coríntios, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Isto é, se você come do pão e bebe do vinho, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, a ceia do Senhor, você não pode participar jamais da mesa dos demônios, porque isso significa provocar o zelo do Senhor. No versículo 22 diz isso. Que Deus te ilumine, que Deus te oriente.